Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É interessante porque o pessoal, assim, um tanto bom de pessoas, né, mandaram mensagens para mim no Instagram. A maioria que manda mensagem para mim no Instagram são pessoas que ouvem pelo Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, porque somos muito ouvidos por ali, né? É que quem já tá ouvindo pelo YouTube já comenta ali, às vezes eu deixo coraçãozinho, né? Tento fazer isso todas as vezes, porque eu leio os comentários. E algumas mensagens que chegam, porque fiquei 2 dias sem olhar as mensagens do Instagram. Eu fui olhar lá e eu vi que tem algumas pessoas falando, deixaram mensagem assim: olha, fala sobre a Rita Lee. Perdemos a Rita Lee, fala um pouco sobre isso, o que você acha? Aí eu fiquei pensando, poxa, eu não me importo, é muito legal ver o que as pessoas querem falar e tal. Mas eu fico pensando, pô, aqui eu mormo uma ova, né, cara? Aí eu fiquei pensando, eles querem que eu fale sobre a Rita Lee, o Paulo do Mormon uma ova, né? Mas tinha, assim, pessoas mandando essa mensagem. Então, o que eu posso falar sobre a Rita Lee, né, atendendo essas pessoas? Não era, né, uma artista que eu acompanhei muito. Ela não era a pessoa que ouvia as músicas. Eu conheço. Ela tem realmente músicas fantásticas. Aquelas que ficam na cabeça, eu lembro até hoje. Só de lembrar, vem umas músicas na cabeça, né? Só de lembrar o nome Rita Lee. Mas não é uma artista que eu realmente acompanhei. Eu não sei sobre a vida dela, sobre curiosidades, né? Então, às vezes tem até coisas que muita gente sabe que eu também, por não ter ido muito atrás, né, dessas informações, mas eu reconheço a importância que ela teve no cenário do rock e pop, né, MPB, sei lá, as coisas que ela se envolvia musicalmente. E eu sei que são canções que ficam na boca do povo aí. E é realmente, né? Por exemplo, a Ovelha Negra, tem uma música que fala sobre... Aí já vem na cabeça, o Rita Lee, né? E é interessante, mas eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho muito conhecimento sobre a Rita para poder falar para vocês, a Rita Lee, e muitas pessoas pediram minha opinião, eu sei do seguinte: é uma grande perda, sim, no cenário musical. Deixou obras muito importantes, maravilhosas, porque muita gente gosta mesmo, né? Que eu não acompanhei, mas eu sei que tem hits fantásticos. E o cenário a qual ela fez parte, se envolveu também com muitos artistas. Eu sei que é fantástico isso. Vai deixar uma marca, sim. E entrou para a história da música, né? Agora como uma lenda, né? Mas o que eu vou indicar para vocês, como eu não tenho muita autoridade nesse assunto Rita Lee, para quem quer ouvir minha opinião, então eu não quero deixar vocês órfãos de opinião, já que muitos pediram para que eu fale sobre isso, mesmo falando do mormonismo aqui, muitos pediram isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar para vocês, se você está no Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, e se você já está no YouTube, eu vou pedir para vocês procurarem um canal no YouTube que se chama Regis Tadeu, é o nome do dono do canal. O Regis Tadeu, ele é um crítico musical. Há décadas, né? Ele faz críticas de música, bandas. E eu vou pedir para vocês procurarem no canal do Regis Tadeu, que ele fala sobre a Rita Lee. Fez 2-3 dias atrás, acho que 2 dias atrás. E ele dá tantos, porque se eu vi, né, o vídeo dele, ele dá tantos detalhes sobre a vida da Rita Lee, um crítico especialista em música, né? Ele realmente era fã também. Então você começa a ver ele contando ali a história, tal, ele fala curiosidades, o quanto realmente ela foi bem importante, mais do que eu sei. Então eu vou pedir para vocês procurarem o canal do Regis Tadeu. Tem gente que não gosta do Regis Tadeu por causa que ele faz algumas críticas a músicas que muita gente gosta e bandas. Só que a crítica dele é muito certeira pelo conhecimento, né? Por mais que você não goste de opinião, os fatos e curiosidades que ele tem ali, muita verdade, né? Que às vezes fãs mesmo não conheciam, ele traz ali nas suas opiniões. Então ficou muito completo o que ele falou da Rita Lee. Então vou pedir para vocês procurarem o canal do Regis Tadeu. Nem vou deixar na descrição, só fica com esse nome na cabeça aí. Regis Tadeu. Coloca no YouTube, vai aparecer o canal dele. E vocês vai uns 2-3 vídeos para trás ali e você já vai ver talvez o vídeo da Rita Lee ali, que tá no título Rita Lee, alguma coisa.
E ele fala muito, com muita propriedade sobre a vida, história musical, de vida da Rita Lee, tá? Então, perdão para quem quer que eu fale da Rita Lee, eu não sei muito, tá? Mas é isso, acho que sobre isso fechamos, né? Porque eu normalmente não sei. A gente vai entrar num assunto aqui agora rapidinho, né? Não vamos falar só sobre isso, né? Sobre Rita Lee, que eu realmente não sei muito sobre isso. Mas me fez lembrar uma experiência que eu vou contar rapidinho para vocês aqui. Acho que eu tava antes da missão, eu era rapaz, sei lá, 16 anos, não, acho que 17. 16 ou 17? 16. Não era tão velho assim. Tinha uns 16 anos. E na cidade que eu morava ali, eu tinha uns amigos, que era o filho do bispo e tal, mais uns outros ali. E a gente tava naquela fase de rock, onde eu andava de skate e tal. É interessante isso, poxa, é interessante falar disso. Quem andou de skate nos anos 90, não é todos, mas alguns meninos gostavam de fazer um furinho na orelha. Pra andar com um brinquinho lá no meio dos skatistas, né? E alguma das orelhas, né? Ficava lá, às vezes, com uma argolinha, uma pedrinha e tal, mas pra ficar estiloso, né? E eu e esses meus amigos, nós éramos membros da igreja, rapazes da igreja, pô, firmãos, né? Assim, firmãos que eu falo, pô, a gente queria seguir ele, mostrar que a gente tava... Mas éramos rapazes. No meio dos anos 90, tava rolando Nirvana, Pearl Jam, Anglican Joe, L7, ó, tô falando banda aqui que talvez ninguém vai nem conhecer, né? Tem uma banda também que o Tom, meu amigo Tom do canal Minha História do Meu, ele gosta bastante. Alice in Chains. Então ele gosta, nossa, bandas fantásticas. Metallica tava na sua melhor fase, Guns. E nós andando de skate, né? Eu lembro que eu aprendi a andar de skate, eu andava razoavelmente bem, né? Eu fazia aquelas manobras, descia no mini ramp e tal. Só que quando a gente ia lá, tinha a galera da cidade, que não era membro da igreja. E a galera no estilosa e tal. Pô, nós éramos daquela fase, daquela tribo, daquela época, né? Aí tinha aqueles bermudão, sabe aqueles bermudão xadrez que skatista andava nos anos 90, tênis. E vinha também alguns que andavam com aqueles brinquinhos, os caras andando com um brinquinho em uma das orelhas. Desculpa, tá, o barulho da garganta, que a faringite ainda está no finalzinho. Tava até comendo uma maçã agora, tal, porque faz bem, ajuda na imunidade. Mas voltando, né? E olha interessante, aí a gente pensou, eu, o filho do bispo, tal, mais uns outros da igreja, ele, olha, a gente dá vontade de furar a orelha, a gente quer furar a orelha para poder ficar com um brinquinho e tal. Mas nós somos membros da igreja, e agora? O que a gente faz? Vão ver a gente. Imagina ver a gente de brinco, como é que a gente vai distribuir o sacramento, né? Aquela coisa toda. Aí a gente teve a brilhantíssima ideia, a gente não tinha dinheiro para nada também naquela época. Né? Até se a gente quisesse pagar, a gente não tinha dinheiro para furar. Tá? Tô falando dos anos 90, eu era moleque. Aí a gente teve a brilhante ideia de furar a orelha escondido dos nossos pais, da liderança da igreja, com uma agulha. Sabe, eu acho que muita gente já fez isso em casa, né, no passado. Hoje você vai lá, dá um dinheiro numa farmácia e você sai até com o brinquinho ali já inoxidável, sei lá como é que fala. Totalmente esterilizado. Aí a gente foi, eu lembro que foi, acho que foi na minha casa, numa hora que meus pais estavam trabalhando. Foi eu, filho do bispo e tal. Aí a gente pegou uma agulha, colocou gelo na pontinha da orelha, uma borracha de apagar lápis atrás da orelha, para furar com a agulha, né? O gelo era para dar uma amortecida, né? Não tinha anestesia, né? E a gente ali, um furando a orelha do outro. Meu pai do céu. Eu lembro que eu furei, doeu, viu? Mas doeu. Furou tal, uma das minhas orelhas, né? Foi a esquerda. E aí cortou um pedacinho na frente e de trás da agulha, porque se a gente tirasse a agulha ia fechar. Olha que besteira, a gente nem tinha o brinquinho ali, a gente só queria furar e depois a gente ia atrás do brinco. Aí
ficou lá, tá o pedacinho da agulha na minha orelha. A do filho do bispo também, ele fez a mesma coisa. Só que aí a gente pensou, e agora? Como que a gente vai para casa e o pessoal vai ver o furinho da orelha? Vai ver o pedacinho. Aí a gente teve a brilhante ideia de pegar uma touca. Sabe aquelas touquinhas? Nos anos 90 tinha também, tá voltando agora na moda. Mas aquelas touquinhas, tem umas aqui em casa. De frio mesmo, aquelas meio touquinha, meio estilosa e tal. Mas a gente tinha uma cada um. A gente falou, peraí, vamos ficar com a touca cobrindo a orelha. Aí eu falei, mas em casa? Ah, acho que ninguém vai perguntar. Porque às vezes a gente anda com essa touca aí, por causa que a gente anda de skate, ninguém pergunta. Aí eu lembro que eu fiquei com a touca uns 3, 4 dias. Dentro de casa também. Cobrindo a orelha. Pra ninguém ver. Era tipo segunda que a gente fez. E a gente já preocupado com o que a gente ia fazer no domingo. Pra chegar na igreja com um furinho na orelha. Aí o que aconteceu? E eu lá com a touca em casa e tal, rezando pra ninguém perguntar. Eu tô com a touca até meio-dia dentro de casa, mas ninguém perguntou. O ruim, agora eu vou falar a parte dolorida do negócio. Era um pedaço de agulha, de costura, cortada, que tava na minha orelha pro furo não fechar. E eu levantava e ela tava ficando vermelha. E começou a infeccionar. Eu falei, meu pai, o que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Começou até a doer. Eu falei, vou no médico? O que eu vou fazer? Vamos ver que eu furei a orelha. Aí eu lembro que eu fui lá nesse filho do bispo. Falei, cara, a gente tem que arrumar um brinco logo. Eu tenho que tirar esse negócio aqui e colocar o brinco verdadeiro aqui, né? Um material bom. Aí eu lembro que ele achou lá, não sei, parece que, não sei, a irmã dele, alguém tinha 2 pedrinhas, né? Uma irmã, acho que dele, que tinha um par de pedrinhas. Aí ele ficou com uma e eu fiquei com outra. Pegou da irmã dele. Aí eu lembro que eu fui pra casa, né? Eu tirei aquele pedacinho, nossa, mas estava doendo, porque inflamou, olha a besteira de moleque, cara. Totalmente fora de... Não tava nada esterilizado. Meu pai do céu, a gente sobreviveu por sorte, né? Lógico que eu não ia matar, mas, poxa, podia prejudicar muito. Aí eu lembro que eu tirei o pedacinho e coloquei aquele brinco. Aí passei um álcool, alguma coisa assim, uma coisa para esterilizar. E coloquei e deixei. Aí no outro dia acordou um pouco melhor. Acho que a agulha que não era o material certo. Mas nunca, não é mesmo o material certo pra isso. Aí andei ainda com a touca, já com o brinco, mas ainda dentro de casa. E tava chegando sexta. Chegou sábado, eu falei, e agora? Aí já melhorou um pouco a inflamação, porque eu coloquei um brinco correto. E agora? É lógico que a gente não ia para a igreja com um brinco. A gente ia tirar. Só que aí já ficou até preocupado, a gente vai tirar, vai fechar, tá, vai ter que furar de novo, e ainda tá recente. Aí eu falei, não, vai ter que ser, né? Aí eu lembro que eu tirei o brinco, no domingo cedo, tirei a touca, pô, vamos pra igreja, distribuir o sacramento, sempre chama a gente pra distribuir, eu tava aí o filho do bispo lá na mesma situação. Aí o que aconteceu? Outros rapazes, não ninguém da liderança, mas outros rapazes perceberam. Pô, parece que vocês estão com a orelha. A minha ainda tava um pouquinho vermelha, né? Mas eu tava ficando boa já. Aí eu falei, vocês furaram a orelha. Aí a gente, tudo pros outros amigos que não fizeram isso com a gente, cara, fica quieto, não fala nada, não fala nada. Rezando pra ninguém falar nada. Resumindo a história. Depois de 2, 3, 4 semanas, eu apareci com um brinco em casa, já colocando, porque eu e aquele meu amigo, a gente falou, vamos enfrentar, cara, pô. Aí ouvimos um monte de coisa, pô, vocês têm que parar disso e tal, aí os líderes ficaram sabendo e chamaram a gente, pô, brinco, o que vocês estão pensando que vocês são? Não sei o que tem, membro da igreja, o corpo é um templo, aquela história do membro da igreja que você ouve sempre, não sei o que tem, não pode fazer isso. O resumo da ópera, né? A gente ficava eu fiz isso muito. Coloquei o brinquinho sempre guardadinho no bolso da camisa, da bermuda, e só colocava quando chegava pra andar de skate. Ou tocar com os amigos na banda, onde não tinha membro pra me ver, pra me dedurar, né? Aí, resumindo, hoje eu não uso brinco, faz muito tempo, desde da missão, fui pra missão, nunca mais, a orelha até fechou, né? Mas o resumo que eu faço disso é o seguinte. Eu já falei pra vocês aqui, por exemplo, de um missionário, que foi meu companheiro, que ele tava louco pra tomar uma Coca-Cola. Aí ele falou, armamos um plano no PIDE, a gente vai, compra escondido numa banca de jornal que vende ali, e a gente vai atrás de umas árvores e a gente toma Coca. Eu nem tomei, mas ele quis.
Aí eu fico pensando, cara, ele só queria tomar uma Coca-Cola. Um rapaz de 19 anos queria tomar uma Coca-Cola. E ficou pesaroso a missão inteira porque ele fez isso, porque era uma regra não tomar Coca-Cola. Éramos rapazes, tínhamos 16, eu tinha 16 anos, o filho do bispo que era meu amigo também. Falo que era meu amigo porque hoje eu sou mormova, ninguém quer falar mais comigo, mas tudo bem. Mas na época éramos amigos, tínhamos 16 anos. Estávamos andando de skate com outros rapazes, outras pessoas da nossa faixa etária. Todo mundo de brinco, então é o estilo, rock and roll daquela época. Ninguém queria usar droga, matar, lógico, tinha alguns que faziam, mas nós não fazíamos. A gente só queria estar no estilo. Aí a gente furou um brinco e foi um Deus nos acuda quando a liderança viu todo mundo chamando a gente, vocês furaram a orelha, vocês estão loucos, não sei o que tem. E deixou a gente pesaroso, tal, aí até desanimava. Eu penso muito sobre isso. As coisas que são da natureza sua, seu convívio, você está crescendo, tem a modinha, depois você nada que te prejudica, né? Quantas vezes fomos cerceados das coisas que a gente poderia ter feito, ter de experiência, feito parte ali do pessoal, ou de um grupo de pessoas que estão fazendo, que não, na verdade, o que prejudicaria, não é verdade? E era moda nos anos 90. Só estou dando um exemplo, né? E se for para dar um exemplo, né, que quantas vezes fomos cerceados de muita coisa na corporação mormon, fazendo parte da igreja? Muitas vezes. Aí eu fico pensando, poxa, aí você vai e descobre que Joseph Smith fez várias versões da primeira visão. Que ele profetizou que Cristo voltaria antes dos anos 1900, não aconteceu. Ele quis vender os direitos do livro de Mormon. Poligamia, com moças de 14 anos e até mulheres casadas com maridos vivos. Quis criar um banco, deu calote, faliu. Planejou um atentado ao governador. Mais um monte de coisa que a gente pode ficar falando aqui, que hoje a gente conhece muita coisa. Na descrição do YouTube eu deixo um monte de material que fala sobre isso para comprovar. Aí você fala, poxa, fomos cerceados, no meu caso, muita coisa. Isso só foi um exemplo do brinquinho aí nos anos 90, isso foi um exemplo. Cerceados por causa de uma corporação que, quando você vai realmente ver, tem um monte de coisa conflitante com a história, nada do jeito que te conta, um monte de coisa, tudo diferente. Aí você fala, poxa, eu estava seguindo uma religião, um lugar, uma corporação que veio de um cara como Joseph Smith e não me falaram que ele era assim. Aí vem emendando com o Brigham Young, um monte de coisa que a gente já viu da sua história. Aí já mescla com um monte de coisa da atualidade que a gente vê da igreja mormon. Multa de 5 milhões por ocultar patrimônio, construção de shopping centers, comprando hotel de luxo. E aí? Vocês estão entendendo? São só rapazes na missão. Foi o cara que se tomou uma Coca-Cola. Éramos rapazes andando de skate nos anos 90, na época do grunge, do rock. A gente quis colocar um brinquinho para fazer parte do grupo, no mão das orelhas. Foi um Deus nos acuda quando descobriram. Ah, não pode distribuir o sacramento aí 6 meses por causa do furo, um monte de coisa. Olha, e aí? E a cabeça fica onde? Crescendo, 15, 16 anos, 17. E aí? É uma boa reflexão pra gente fazer, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.